Fala galera, tudo bem? Hoje estou aqui com mais um devocional e hoje quero compartilhar com você sobre o caminho de volta, como você passar por esse processo de restauração de mente, de restauração de comportamento. Assim como eu passei por várias crises da minha identidade, com traumas, com insegurança, e eu tive muitos comportamentos na minha mente de raiva, de ódio, tudo que não agradava a Deus. E um dia Deus me falou: você vai ter que fazer o caminho de volta, você vai ter que passar por esse processo de restauração. E quando você decide fazer o que é certo, quando você decidir, assim, eu preciso perdoar, eu preciso sentir perdoada, eu preciso amar, eu preciso sentir amada. Toda vez que você decidir fazer o que é certo, o seu corpo vai reagir, os seus pensamentos vai reagir. Porque o inimigo não quer que você perdoa, o inimigo não quer que você conheça a verdade, o inimigo não quer que você saia dessa prisão, o inimigo quer que você seja prisioneiro dele, que você vive embaixo de uma injustiça. O que é injustiça? Quando você não libera o perdão para a pessoa, você está embaixo de uma injustiça, e onde o inimigo ele começa a dominar esse seu pensamento. Quando você libera o perdão, você é justificado em Cristo. Então essa injustiça ela vira justo aos olhos de Deus, porque você perdoou. Quando você resolve buscar fazer o que é certo, o teu corpo vai reagir, você vai ter medo, você vai ter angústia, você vai ter dúvida. Quando você por bom tempo eu tinha uma mentalidade masculina, então eu comecei a desconstruir essa mentalidade para ter uma mentalidade feminina. Então eu comecei a liberar o perdão, comecei a perdoar as pessoas que me feriu, comecei a perdoar as palavras que foram lançadas nos meus pensamentos. Tudo isso quando eu decidi ter esse comportamento através do Espírito Santo me convencendo, me mostrando essas prisões, o meu corpo reagiu, a minha mente reagiu, veio dúvida, veio medo, veio questionamento sobre Deus, veio questionamento sobre da minha identidade, veio questionamento às pessoas do meu redor, porque o meu corpo ele levantou um muro de proteção que o próprio inimigo lançou sobre a minha mente para que eu não passasse por esse processo de conhecimento, de desconstrução da minha mentalidade, da minha sexualidade. Então hoje eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração que possa te ajudar. Não só na área da sexualidade, mas sobre principalmente o perdão, porque o maior dificuldade as pessoas liberar o perdão, e também receber o perdão, amar as pessoas e sentir amada por Deus. Eu venho acompanhando algumas pessoas, elas às vezes se sentem muito acusadas na mente, e onde o inimigo ele começa a achar uma estratégia para dominar os pensamentos das pessoas. E quando ele encontra, quando ele lança a seta na mente da pessoa e a pessoa pega essa isca, pega essa ofensa, ele começa a dominar os pensamentos dela. Então, quando o Espírito Santo convence você a sair dessas prisões, o teu corpo vai reagir. Então, como o nosso corpo reage quando nós fazemos o que é certo? Hoje eu quero explicar os detalhes que Deus colocou em meu coração e os pontos para você examinar os seus pensamentos, examinar o teu coração, para que você possa sair dessa prisão. Amém? Vamos lá, hoje eu vou ler bastante coisa. Então, se você estiver me assistindo, anota esses versículos que vai te ajudar, vai ser uma palavra-chave na sua vida, amém? Lá em 1 Pedro 3,17 fala assim: porque é melhor sofrer por praticar o bem, e se for a vontade de Deus, do que praticar o mal. Então, melhor você sofrer no seu corpo, você fazer o que é certo, você liberar o perdão, você reagir como Cristo reage, cara. Então, quando eu vou sentir medo, eu vou sentir angústia, eu vou sentir insegurança, mas eu vou fazer o que é certo, eu vou fazer aquilo que Deus pediu para fazer. Eu vou até a pessoa, eu vou nos lugares de prisões que eu estou. Lá em 1 Pedro 4:1 fala assim, ora, Cristo, tá aqui, ó, vamos lá. 1 Pedro 4 fala assim, ora, tendo Cristo sofrido na carne, também vocês também sofram com os mesmos pensamentos, que você possa romper com o pecado.
Cristo, ele não tinha pecado nenhum, mas ele precisou sentir a sua dor, a minha dor, para romper com o pecado, para que o inimigo não possa mais ter o domínio sobre os pensamentos dele, porque o inimigo não poderia mais acessar a mente de Cristo, porque Jesus também sofreu ataque na mente, Jesus também foi confrontado, e Jesus, a palavra diz lá em João 4, que ele conseguiu vencer o inimigo na palavra, e nós também conseguiremos vencer os ataques na mente na palavra. Então, quando você tem o conhecimento, você tem o poder em sua boca, você tem o poder na sua mente, você protege os seus pensamentos, você protege os seus ouvidos, aquilo que você ouve, e você protege o seu falar. Então, quando você tem esse entendimento de buscar, de revelação, algo incrível vai acontecer nos teus pensamentos, amém? Olha, por que Deus pede pra gente perdoar? Eu quero contar uma história de Jacó, mas antes de chegar na história de Jacó, eu queria falar sobre, que tá lá em são das cartas a Coríntios, que fala assim, ó, 2 Coríntios 2, versículo 10, fala assim, ó, ora, vocês perdoam a quem vocês perdoar alguma coisa, eu também os perdoo. Pois se você perdoar, eu também vou te perdoar. É por causa de vocês, na presença de Cristo, para que Satanás não lance sobre vocês vantagem, pois ele ignora os seus pensamentos. Por exemplo, quando você libera o perdão para a pessoa, o inimigo não pode mais tocar nos seus pensamentos, mas quando você não libera o perdão para alguém, o inimigo ele começa a dominar os seus pensamentos, ele começa a dominar o seu raciocínio, ele não deixa que você começa a pensar, por que liberar perdão para essa pessoa? Ela não merece. Mas começa a ter vários raciocínios, a sua carne não quer fazer o que é certo, então ele começa a dominar os seus pensamentos. Quando Cristo fala assim, perdoa como eu te perdoei, faça como eu fiz por você. Mas quando você não perdoa, o inimigo ele começa a ter domínio ali, ele começa a ter uma brecha, ele começa mexer na área que você é mais ferido, aonde que você não consegue ser curado, é onde que ele vai tacar, é onde que ele vai ter legalidade. Essa injustiça está sobre ele, porque você não conseguiu sair dessa prisão. Mas quando você pega essa injustiça, mas Deus, essa pessoa me feriu, essa pessoa fez isso. Quando você confessa para Deus, você confessa para alguém, você resolve, cara. Perdoar não é um sentimento, você tem que sentir para perdoar, não. Perdoar é uma decisão. Eu decido perdoar, eu decido fazer o que é certo, porque Cristo me perdoou, então eu vou perdoar, para que o inimigo não possa mais ter uma legalidade nessa área. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tive muito problema com paternidade, eu tive muito problema com meu pai, e quando eu passei por esse processo de perdão, o inimigo nunca mais tocou na área paterna, ele nunca mais tocou nos meus sonhos, porque essa injustiça que estava sobre mim, quando eu liberei o perdão do meu pai, veio Cristo, trouxe a justiça sobre mim. Eu sou justa através de Cristo. Então, ele não pôde mais tocar os meus pensamentos por causa que eu liberei o perdão. Eu sofri no meu corpo, eu sofri ali onde estava presa. Deus teve que mostrar os lugares que estava presa para que eu possa liberar o perdão, e agora sim o inimigo não pode mais tocar nessa área da paternidade. Lá em 2 Coríntios 10:3 fala assim, embora andamos na carne, mas não lutamos segundo a carne, porque a nossa arma, nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir a fortaleza. Destruímos o raciocínio humano, toda arrogância que se levanta com o conhecimento de Deus. Levamos cativo o pensamento à obediência. Aqui o apóstolo Paulo falando assim, nós andamos sobre a carne, mas nós não lutamos. A palavra diz que nós não lutamos nem contra o sangue e nem contra pessoas, são contra os principados e potestade. Quando você tem esse pensamento, eu vou buscar na palavra, eu não vou ficar negociar com Deus, não vou mais me sabotar mais os meus pensamentos, porque eu vou destruir essa fortaleza que foi construída dentro de mim. Eu vou romper tudo aquilo que
que está impedindo que eu tenha o conhecimento da verdade, tenha o conhecimento da obediência de Deus. Eu vou submeter agora na palavra de Deus. Eu vou submeter das falsas vozes que eu vi dentro de mim. Quando você começa a ter essa decisão, quando você começa a ter esse comportamento, a sua história muda, a sua mentalidade muda. Então, quando eu quero falar sobre Jacó, a palavra Jacó fala assim que Jacó significa trapaceiro, mentiroso. Jacó ele mentiu muito eu acredito que desde quando na palavra diz, desde o ventre da mãe dele, ele já era trapaceiro, né? E ele mentia muito. Então, eu quero falar com você o que Jacó fez e qual que foi a decisão de Jacó e como foi o corpo dele reagiu quando ele decidiu fazer o que é certo, quando ele começou a sofrer pela consequência do erro dele, por causa das mentiras que ele fez, pelas prisões que ele estava entrando. Cada vez mais que você mente para você mesmo, cada vez você mente para o próximo, cada vez mais você tenta se esconder atrás de uma insegurança. Porque o que é a história de Jacó? Ele foi inseguro, porque ele mentiu pro pai dele. Então ele falou pro pai dele que ele era o Esaú. Por que ele falou isso? Porque o Esaú, ele ia ser o primeiro. O Esaú é o irmão mais velho, Jacó era o irmão mais novo. Então, Isaac ia abençoar Esaú. Depois ia abençoar Jacó. Então, essa bênção que vinha primeiro sobre o irmão dele, para depois vinha sobre ele. Então, essa insegurança, esse medo de perder, começou a manipular os pensamentos dele. Então eu acredito, cara, que o que fez Jacó mentir para o pai dele, Isaac, foi por causa da insegurança. E por causa dessa insegurança teve várias consequências de mentiras, aonde que ele se feriu a sua alma, feriu o seu comportamento e feriu as pessoas ao seu redor. Quando você é ferido, você vai ferir as pessoas ao seu redor. Você vai mentir para você mesmo e vai mentir para as pessoas. Você vai criar uma nova identidade que não foi Deus que criou. Porque o que o inimigo quer? Que você cria uma nova identidade, que você crie o seu próprio Deus, que você crie novos raciocínios. Quando você tem essa mentalidade, como você não conhece a palavra de Deus, você está sobre uma injustiça sobre você. Então o pecado domina sobre você, onde que o inimigo ele começa a dominar a fortaleza da sua mente, onde ele começa a levantar pensamento que você não consegue ver seguro, você não consegue sentir amado, você não consegue sentir uma proteção de Deus. Porque quando você tem uma insegurança, você começa a sentir inferior. Então você começa a sabotar os seus pensamentos. Então, quando Jacó mentiu por mão dele, quando ele fez coisa errada, desde o nascimento dele, veio várias atitudes erradas que trouxe sofrimento para ele. Mas um dia ele cansou. Ele cansou de mentir para ele mesmo, ele cansou de mentir por redor dele, ele cansou de viver embaixo de uma opressão espiritual, ele cansou de se machucar, ele cansou de, talvez que ele lembrasse do irmão dele, viu uma acusação, vinha um sentimento de raiva, vinha um sentimento de ódio, vinham sentimentos que não vinham da parte de Deus. Talvez você está vendo essa prisão. Quando você lembra de alguém que te feriu, seja seu pai, a sua mãe, de um cara que abusou de você, vem um sentimento ruim, vem um sentimento de vingança, que quer fazer justiça com as minhas próprias mãos. Quando você se sente inseguro, você começa... a insegurança, cara, ela traz várias consequência. Um exemplo, quando você se sente insegura, você começa a ter vários relacionamentos, cara, porque você não quer ficar sozinha, ou quando você se sente insegura, você não consegue amar as pessoas, porque talvez quando você começa a ter um sentimento para alguém, você começa a ficar insegura, você termina. Eu era assim, eu era uma pessoa que os meus relacionamentos duravam 3 meses. Porque quando eu vi que o meu sentimento estava aumentando pela pessoa, eu era muito insegura, então eu terminava com a pessoa, então não deixava que aquele sentimento aumentasse. Então, depois que eu fui descobrir que essa insegurança que eu tinha de mim era uma das crises da paternidade,
Então, essa afirmação que o meu pai não trouxe na minha infância, afirmando quem eu sou em Cristo, afirmando quem eu sou amada, sou protegida. Então, esses pensamentos, esse comportamento cada vez mais foi crescendo, então cada vez foi ficando mais insegura. Então, eu dominava os meus pensamentos, eu levantava um muro de proteção, então os meus relacionamentos duravam pouco. Então, e quando eu adorava mais de 3 meses, eu começava a ficar infiel. Eu traía, eu mentia, eu manipulava as pessoas, eu me sabotava, os meus pensamentos. Então, isso trouxe várias crises dentro de mim e a gente não percebe porque que a gente tem esse comportamento. Então, a gente começa a magoar as pessoas e começa também a sentir mágoa no coração. E é onde que Deus agora fala: filha, você tem que você tem que fazer o caminho de volta. Você tem que agora passar por esse processo de insegurança e confiar em mim, né? Quando Deus chega diante das pessoas, lá em Mateus 3 fala assim que Deus ele começou a confirmar quem é Jesus Cristo. Esse é meu filho amado, aqui eu tenho um prazer. Então, quando Deus começou a me tratar essa paterna em mim, ele começou a falar: você é amada, eu tenho prazer da sua voz, tenho prazer de estar perto de você. Isso foi me restaurando e isso foi trazendo uma cura para mim. Então, Deus ele começou a fazer isso na vida de Jacó. Deus começou a trazer essa segurança de Jacó. Jacó, eu tenho uma promessa para você. Eu tenho uma herança para você. Eu tenho coisas maravilhosas para você. Deus começou a tratar os comportamentos, o caráter de Jacó. E quando ele fez assim: Deus, então muda os meus pensamentos, muda a minha forma de agir. Quando o Jacó ele fez isso, o corpo dele reagiu. Tá lá em Gênesis 32, fala assim: depois que Jacó consertou com o tio dele, o Labão, que ele mentiu também pro tio dele, o tio dele mentiu para ele, e foi aquela bagunça toda. Quando eles consertaram ali, quando ele começou a fazer o que é certo, Deus foi restaurando a casa dele, foi restaurando a família dele. Deus foi fazendo tudo aquilo que ele foi humilhado, tudo aquilo que passou, sabe, por mentira. Deus foi construindo uma bênção na vida dele. Quando você decide fazer o que é certo, Deus começa a consertar os caminhos tortos e começa a fazer umas coisas certas dentro de você. Depois que ele consertou com os parentes dele, e dele continuou no caminho, ele continuou no processo. Vários processos que você vai ter que passar. Lá em Gênesis 32 fala assim: também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus foram encontrar com ele. Quando você segue o caminho, quando você segue no processo, anjos de Deus estão a seu favor, Espírito Santo está te convencendo: faça isso, faça aquilo. Você vai ter que voltar para trás, você vai ter que andar um pouquinho para frente, você vai ter que ir nesse lugar de prisão, você vai ter que liberar o perdão, você vai ter que desconstruir as mentiras que você ouviu. Então, tudo isso você vai ter que passar. Quando você decide isso, olha que o seu corpo vai reagir. Quando o Jacó viu os anjos de Deus, Jacó disse: esse é um acampamento de Deus, e deu aquele lugar chamado Manaim. Então Jacó ouviu as mensagens desse Esaú, seu irmão, a terra de Zair, no território de Edom, e disse essa ordem: assim que o meu senhor Esaú e seu servo Jacó mandar dizer, diz que os estrangeiros que eu morei com o Labão, cuja companhia até agora eu fiquei com ele, pois eu tenho jumentos, eu tenho bois, eu tenho rebanhos, eu tenho serva e servo. Envia até ele para comunicar ao meu senhor. Eu vou encontrar na presença dele. Fala assim no verso 6. O mensageiro voltaram dizendo a Jacó: fomos até o seu irmão Esaú, também ele está vindo ao seu encontro. E ele está vindo com servos também, com homens, 400 homens estão vindo com ele. Quando o Jacó viu que o seu irmão estava vindo ao seu encontro, quando a verdade está vindo ao seu encontro, quando aquilo que te feriu, aquilo que estava presa, qual que foi o sentimento de Jacó? Medo. No verso 7 diz assim: Jacó teve medo, ficou angustiado. Quando a verdade vem até você, quando você descobre quem você é em Cristo, aquilo que um dia você mentiu, um dia você se manipulou, quando ela chega até você, você vai sentir medo, angústia.
Jacó, o tempo todo ele estava fugindo do irmão dele, porque ele mentiu pro irmão dele, ele enganou o irmão dele, mas um dia Deus falou assim, você vai ter que fazer o caminho de volta, você vai ter que consertar agora os seus erros. Quando a verdade encontrou com Jacó, como o corpo dele reagiu? Medo, angústia. Então, talvez você está vendo essa situação. Quando a verdade está vindo diante de você, Deus está abrindo os teus olhos agora, Deus está abrindo o teu coração. Deus vai falar com você através dessa mensagem. E o seu corpo vai reagir. O inimigo vai tentar fazer de tudo que você não conheça a verdade. O inimigo vai fazer de tudo para que você não esteja em encontro com todas as áreas da sua vida que você ficou presa. Então eu quero trazer sobre você agora uns pensamentos que Deus colocou no meu coração. Eu escrevi assim, há uma mente confusa. Toda vez que o diabo ele consegue lançar mentira nos seus pensamentos, ele usa contra você. Quando ele consegue lançar uma seta na sua mente, uma mentira, e você acredita naquela mentira, então ele começa a acusar você, ele começa a manipular você, e você começa a se sentir inferior, você começa a sentir, eu não consigo mudar, estou sempre caindo no mesmo pecado, eu não consigo fazer isso. Você começa a ouvir essa voz, você começa a conversar com você sem inconscientemente, você não percebe que você está falando com você, está ouvindo essa voz. Então, que eu quero trazer alguns pontos para que você possa sair desses pensamentos de acusação, desses pensamentos que um dia você foi manipulado. Jacó, quando ele encontrou com a verdade, que é o irmão dele, que ele tinha que consertar os erros dele, ele sentiu medo, ele sentiu angustiado, mas Deus falou: chega de mentir para você, chega de mentir para as pessoas, peça perdão pro teu irmão, peça perdão, tudo que você fez para ele. Ele orou a Deus, o Senhor tem uma promessa para mim, então vai na minha frente. Quando você decide fazer o que é certo, Deus foi na frente, acalmou o coração do irmão dele, Deus quebrantou o coração dele. Jacó chegou lá, contou tudo, abraçou ele e quebrou aquele ciclo de maldição, quebrou aquele ciclo de raiva, de angústia, de insegurança. E Deus fez novas coisas. Quando você decide fazer o que é certo, quando você põe diante de Deus o seu sentimento, Deus ele vai na frente, ele vai restaurar. Quando eu passei por esse processo de restauração sobre o perdão da minha sexualidade, eu orei assim: Deus, vai na minha frente, me mostra os lugares que estou presa, me mostra o lugar que eu preciso ser restaurado. Deus, me mostra por que eu sou assim, por que eu vivi nisso, por que tenho esse sentimento. Meu Deus é um Deus de detalhe, Deus gosta que você seja detalhista. Apesar que a palavra diz lá em Salmo 139, de longe Deus conhece o nosso pensamento. Antes que as palavras saiam da nossa boca, Deus já sabia. Mas mesmo Deus sabendo, Ele quer que você fala. Quando Deus chegou a Jacó e perguntou: qual é o seu nome? Qual que é o seu nome, Jacó? Ele teve que pensar, cara, nesse sentido, cara, quem eu sou? Por que eu tô vivendo isso? Quando lá em Gênesis 33, no 32, quando Jacó encontra com o irmão dele, resolve toda a situação. Jacó, ele briga com Deus, ele começa a discutir com Deus, porque tudo isso é o medo, a angústia, a confusão começa a vir, é como se Deus, quando você está fazendo uma faxina dentro da sua casa, quando você vai fazer uma faxina dentro da sua casa, o que acontece? Tem que tirar os móveis do lugar, e vira uma bagunça. Você assim, meu Deus, que casa é uma bagunça. Mas depois você vai consertando a tua casa, vai pôr no lugar, você vai limpando, a casa vai ficando cheirosa, vai ficando o cheiro, o zelo do Espírito Santo vai vir sobre você, o cheiro de Jesus vai vir sobre você. Então, toda vez que Deus vai ter que entrar nesse lugar, vai ter que tirar as coisas do lugar. E Jacó começou lá em Gênesis 32, no verso 22, fala que Jacó brigou com Deus, que Jacó teve a visão. Quando Jacó brigou com Deus, quando Deus, cara, precisou romper isso com ele. Vamos romper agora esse pecado? Deus deixou uma marca, deixou uma cicatriz em Jacó. Tá vendo essa cor? Acho que você vai ser manca agora, pra você lembrar da onde eu tô tirando. Todas as dores que você passou, Deus vai tirar uma cicatriz em você. Não para ter acusação, mas para você lembrar da onde que Ele tirou, quem era você, né? Eu até brinco, né, que às vezes eu tenho meus trangeitos. Eu falei assim, Deus, por que eu tenho tranjeito ainda? Eu falei, filha, essa é uma marca.
Aquelas pessoas que passaram o que você passou, vai olhar para você e falar, ela me conhece. Ela sabe o que eu tô passando. Ela sabe o que eu sinto, porque eu vejo nela também isso. Eu vejo que ela passou por isso. Então, as marcas, cicatriz que ficou em mim, minha forma de pensar, minha forma de expressar, minha forma de vestir. Então, isso, quem já passou por isso, quando olhar para mim, ela vai saber. Quando eu converso com uma pessoa que passou a mesma situação que eu, só ela de falar, só de andar, eu já sei o que ela passou. Eu sei como, assim, parece, não sei explicar essa palavra, mas eu consigo conectar. Quando ela começa falando, meu, eu sei que ela passou, eu sei que ela tá vivendo, porque eu passei por isso. Então, essa marca que a cicatriz que o anjo de Deus deixou na coxa de Jacó, para ele lembrar. Essa é uma marca que eu vou deixar em você. Agora o seu nome não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. Jacó era um trapaceiro, mentiroso, agora vai ser Israel, pai de nações. Você vai ter uma herança, você vai ser a próxima geração que vai andar na verdade, que vai andar nos caminhos certos. Quando, quando Jacó ele entrega a verdade para Deus, mudou uma metanoia. Mudou os comportamentos dele, mudou a forma dele pensar, mudou a a forma deles, não vou mais mentir, eu vou andar o que é certo. A palavra diz que no verso 24, quando ele foi ter um encontro com o anjo de Deus, Jacó ficou sozinho. Ele sentiu medo. E muitas vezes, quando Deus vai falar com você, vai ter um bom diálogo com você, ele quer tirar você dessa multidão, ele quer tirar essas vozes de dentro de você, ele vai deixar você sozinho. Meu, um lugar de deserto, cara, é o melhor lugar pra você estar. Onde que a sua mente, meu, vai parar pra pensar quem sou eu, o que eu tô fazendo na minha vida, por que que eu sou assim. Aí o Espírito Santo ele começa a entrar. O Espírito Santo ele começa a achar um lugar ali para que ele possa falar nos seus pensamentos, falar no teu coração. E quando Jacó ele fez isso, ele precisou ficar sozinho. No verso Gênesis 32, 24, ele ficou sozinho. Então ele lutava com o anjo de Deus até romper o dia. Você pode passar o dia todo, você pode passar a madrugada inteira falando com Deus, mas a decisão vai ser sua. Como que você vai sair dessa conversa? Como você vai sair dessa luta que está dentro de você? Como você vai sair? Então o Jacó disse: eu vou deixar você ir quando você liberar a benção. Jacó ele queria ser transformado. Jacó ele queria ter uma vida transformada. Ele queria sair daquela mentira. Então Deus trouxe a verdade sobre ele. Deus trouxe a verdade de quem ele é, a nova identidade. Você não vai ser mais Jacó, mentiroso, trapaceiro. Não vai ser mais. Você não vai ser mais essa vergonha. Você não vai ser mais essa pessoa insegura. Você não vai ter mais raiva de ninguém. Você não vai ter mais mágoa de ninguém. Quando você decide isso, Deus ele começa a agir, ele começa a fazer, né? Lá em Romanos 7, 21 fala assim: aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que não queria fazer eu acabo cometendo, porque Paulo fala isso. Toda vez que você quer fazer o que é certo, mas o seu corpo não faça isso, não vai até ali, tá bom até aqui, meu, vai só na igreja aí domingo, não deixa ninguém dominar os seus pensamentos. O inimigo ele começa a entrar nos seus pensamentos, você não reagiu o que é certo. Mas faz Deus, eu vou lutar contra meus pensamentos, como diz o Paulo, eu vou morrer meu próprio corpo para fazer o que é certo, eu vou sentir isso, mas eu vou fazer o que é certo, eu vou romper com esse pecado, eu vou romper com essas mentiras, não vou ser mais pessoa insegura, não vou sentir mais, não vou mais sabotar os meus pensamentos, não vou mais deixar o inimigo dominar os meus pensamentos, não vou ter mais atitude errada. Então eu quero falar 8 pontos para que você saia desses pensamentos. Primeiro ponto, qual o argumento, o raciocínio que o diabo levantou na sua mente? Começa agora a trazer na sua mente agora. Qual foi as coisas que o diabo lançou na sua mente que você acreditou? Segundo ponto, Deus quer levar você nesse lugar de encontro. A bagunça que está dentro de você, dentro da sua alma, dentro do seu coração. Deus quer levar nesse lugar para que você possa sair. Terceiro ponto, essa história de Jacó, Deus falou com você? Deus falou com você tudo isso que eu tô falando nesse vídeo? Compartilha aí. O que Deus falou com você? E o que precisa ser desconstruído dentro de você? O que você precisa liberar o perdão? O que você precisa que Deus perdoa? Cara, uma coisa que eu aprendi, pecado tem nome. Cara, prisões tem nome. Fala pra Deus. Deus,
fala o pecado, fala o nome do pecado, para que haja cura, que haja restauração. O salmista fala que quando Davi, ele escondeu o pecado, os ossos dele faleciam, ele sentia culpa, mas quando ele confessou, aqueles pensamentos sumiu do pensamento dele, porque ele confessou o pecado, né? No ponto 4 fala assim, o que você precisa mudar dentro de você? Quinto ponto, quais são os seus medos, qual a sua angústia, quais são as suas preocupações, o que você está passando agora na sua mente? Comece a examinar você agora. O sexto ponto fala assim, Deus quer ter uma boa conversa com você, Deus quer tirar esse lugar de prisões e fazer uma nova construção quem você é nele. Num certo ponto fala assim, você precisa liberar o perdão. Eu acabei de ler aqui, 2 Coríntios 10, que quando Jesus te perdoa, quando você libera o perdão, o inimigo não pode mais dominar os seus pensamentos. Então você precisa, cara. O processo da desconstrução principal dele é o perdão. É o perdão, cara. Ele é a chave para cura, ele é a chave para restauração. E no outro ponto fala assim, Deus quer mudar o seu nome. Você não vai ser mais a mentirosa, mais insegura. Qual foi os nomes que você ouviu na sua infância? Qual foi os nomes que te feriu? Qual os nomes que você está ouvindo do inimigo? Então eu quero traz na sua mente agora. Começa a pedir para Deus e começa a confessar. Deus falando, você é filha amada, você é filho amado. Deus tem prazer sobre você. Começa a tirar agora a acusação na sua mente. Começa a sentir a presença de Deus. Começa a levantar a adoração. Começa a meditar na palavra de dia e de noite. Você começa a procurar uma coisa que eu aprendi. Todos os lugares que eu fui ferida, eu comecei a estudar sobre isso. E comecei a profetizar sobre isso. Então, quando você estuda a área que você foi ferida, você começa a profetizar, você vai ver tanto encontro com Deus. Você é amada, você é amado. E Deus quer fazer novas coisas na tua vida, amém? Então é isso aí, galera. Esse foi um pouco de devocional que eu falei aqui, que Deus falou no meu coração, que você compartilhe com as pessoas. Deixa o seu like aí e, esteja comigo nessa caminhada de perdão, nesse processo. Que mês de junho agora seja um mês transformador na tua vida, sendo na minha, para que você comece a viver o que é certo. E quando você decidir fazer o que é certo, o corpo vai reagir. Mas confie em Deus. Lança sobre ele a ansiedade, lança sobre ele os medos, preocupação, que Deus, ele vai cuidar de você. Até aqui ele cuidou, ele vai cuidar até a volta dele. Amém? Esse é mais um devocional. E compartilha aí, beleza? Abraço e tenha um bom final de semana.